Então abre aí, Hebreus capítulo 6, por favor. Hebreus 6. Nós não vamos nos estender, mas eu gostaria que você prestasse bem atenção. Pode ser a partir do verso 4. A gente vai reler o verso 4 e vamos entender o verso 9 até o verso 12. O 4 diz bem assim: porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do século vindouro e recaíram, sejam outra vez renovados para o arrependimento, pois assim quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Então, essa passagem é uma passagem bastante conhecida e muitas pessoas têm dificuldade com ela, e realmente é uma passagem muito difícil. E nós vimos semana passada sobre o alerta da apostasia. Muitas pessoas têm experiências com Deus, mas na verdade não são de quem? De Deus, e isso ao passar do tempo vai ser para elas não motivo de bênção, mas motivo de maldição, não motivo de salvação, mas de condenação, porque experimentaram das coisas de Deus, mas todavia não eram de Deus, ou nunca se converteram. E é isso que eu quero falar nessa noite. Para quem que é essa advertência? Para quem que é? E quem são esses que não tem mais jeito? Duas coisas. Para quem é essa advertência? E quem é esse que não tem mais jeito? Quem é esse que é impossível renová-lo para o arrependimento? Será que nós estamos entre esses? Primeira coisa que nós temos que entender, que quando nós lemos semana passada num tom de advertência, é porque o pastor ou o autor da carta aos Hebreus tem que chamar a atenção de todos os ouvintes ou de toda a igreja do perigo de cair na fé. O perigo de cair na fé. O perigo de cair na fé. Porque eu não sei, o pastor não sabe quem é salvo e quem não é salvo. Ou quem é aquele que não tem mais jeito e aquele que tem jeito. Eu não sei, por isso que eu tenho que chamar a atenção de todos que estão ouvindo. Então eu tenho que chamar a atenção de todos que estão ouvindo. É o que o autor aos Hebreus diz. Ele fala assim, porque é impossível aqueles que experimentaram do poder de Deus e recaíram, é impossível renová-los para o arrependimento. Por quê? Porque estão negligenciando a oferta de salvação. Então, como eu não sei quem é quem, eu tenho que falar para todos, eu tenho que chamar a atenção de todos, e é nesse tom que essa passagem toca. Ele chama a atenção de todos aqueles que são verdadeiramente convertidos e aqueles que não são. Então, para quem que é esse alerta? Esse alerta é para todos. E quem são esses que não tem mais jeito? Quem são esses que não tem mais como renovar para o arrependimento? Se eu te pedir para diminuir um pouco ali, você baixa para mim, por favor? Quem são esses? Primeiro, presta bem atenção o que diz o verso 9, e é onde eu quero enfatizar. O verso 9 diz bem assim: mas vocês, ó amados, esperamos coisas melhores, coisas que acompanham a salvação, ainda que assim falamos. Então olha só o detalhe. Imagina que o autor aos Hebreus está dizendo assim,
porque é impossível que aqueles que já experimentaram, então tem dois grupos de pessoas: aqueles que já experimentaram, que já tiveram experiências com quem? Com Deus, e recaíram, crucificaram novamente o Filho de Deus, negligenciaram a salvação, desprezaram a salvação, crucificaram a Cristo de novo, rejeitaram. Esses que tiveram todas essas experiências com Deus e os rejeitam, é impossível de restaurá-los ao arrependimento. Por quê? Porque eles não querem mais saber. Então o verso 4 diz: aqueles que experimentaram, um grupo de pessoas. E o verso 9, ele muda o alvo. O verso 9 ele fala assim, mas vocês. Do verso 4 ao verso 6 ele aponta para um grupo de pessoas. O verso 9 ele já aponta para outro grupo de pessoas. Mas vocês quem? Aí diz assim: mas vós, ó amados, essa expressão amados, todas as vezes que ela aparece no Novo Testamento, diz respeito àqueles que são salvos, aqueles que são verdadeiramente convertidos, nascidos de novo, aqueles que são verdadeiramente filhos de quem? De Deus. Então, do verso 4 ao verso 6, aqueles que não têm mais jeito, ele aponta para um grupo de pessoas. E o verso 9 ele fala assim, mas vocês, ó amados, é outro grupo de pessoas. O que eu quero chamar a sua atenção? Primeiro, quem é esses que não têm mais jeito? Se você tem aí um papel e uma caneta, anota aí, por favor. Esse grupo de pessoas é aquele de Mateus 7:21. Aqueles que Jesus não conhece. Como assim? Aqueles que um dia dirão: Senhor, Senhor, em teu nome expulsamos demônios, pregamos, etc. Jesus vai se voltar para eles e vai dizer: nunca vos conheci. Quem são esses que não têm mais jeito? Esses são aqueles que foram chamados, mas não foram escolhidos. Mateus 22:14. Quem são esses que não têm mais jeito? São aqueles que blasfemam contra o Espírito Santo. Mateus 12:31. Quem são esses que não têm mais jeito? Esses são aqueles que pecam para a morte. 1 João capítulo 5, verso 16. Quem são esses que não têm mais jeito? Esses são aqueles que estavam entre nós, mas não eram dos nossos. 1 João 2:19. Então, quem são esses que não têm mais jeito? Esses são aqueles que, apesar de experimentarem as coisas de Deus, nunca se converteram, nunca abandonaram o pecado, nunca confiaram em Jesus para a salvação. Porque entendo uma coisa: ainda que eu experimente ou tenha experiências com Deus, o que me salva não é nem experiência com Deus, porque Judas teve isso tudo. O melhor exemplo disso é o próprio Judas. Judas expulsou demônio, Judas curou pessoas, Judas andou com o próprio Jesus, Judas comeu do mesmo prato que Jesus, Judas beijou o rosto de Cristo. Nunca teve alguém tão próximo do Salvador, mas ao mesmo tempo tão longe da salvação quanto Judas. Quem são os chamados e não escolhidos? Judas. Quem é aquele que vai dizer: Senhor, Senhor, em teu nome fizemos isso, aquilo? Judas. Quem são aqueles que estavam entre nós, ou aquele que estava entre nós, mas não era dos nossos? Judas. Quem era aquele que blasfemou contra o Espírito Santo? Judas. Quem era aquele que pecou para a morte? Judas.
Todos esses são aqueles que crucificam a Jesus novamente, como a multidão que escolheu Barrabás e não Cristo. Quem são esses que pecam para a morte, ou quem são esses que não têm mais jeito de salvação? São aqueles que endurecem o coração para as coisas de quem? De Deus. Talvez você ouviu esse alerta semana passada e pensou o seguinte: será que eu sou essa pessoa aqui que não tem mais jeito? Pense nisso mesmo, pensa nisso, porque esse alerta é para todos. Todos nós devemos temer. Hebreus 6, do 4 ao 6, todos nós devemos temer não ter mais jeito de salvação. Todos nós devemos temer. Todos nós devemos olhar para baixo e aprender com aqueles que não têm mais jeito. Mas ao mesmo tempo, o verso 9 diz assim: mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores e coisas que acompanham a salvação, ainda que assim falamos. Então, na passagem anterior, onde fala que é impossível, ele mete o terror, se assim eu posso dizer. Ele põe medo mesmo, para que a igreja tenha temor, para que a igreja tenha medo de cair. E no verso 9 ele fala assim: mas vocês não são aqueles lá. Vocês devem olhar para aqueles para que não caiam. Mas vocês, ó amados, ó aqueles que são verdadeiramente salvos, vocês não são aqueles que não têm mais jeito. O que eu quero dizer? Que se você está nos acompanhando essa noite, para você tem jeito. Você não é um desses aqui, a não ser que você se afaste, a não ser que a palavra de Deus entre por um ouvido e saia pelo outro. Mas se você diz assim: pastor, eu ouvi essa palavra aqui, nasceu no meu coração um temor, um tremor com respeito à minha salvação, então você para você tem jeito. Você que fala assim: pastor, eu pequei, eu me lambuzei no pecado, eu caí no lodo do pecado, mas isso tem me corroído a consciência. Para você tem jeito. Para você tem jeito, tem salvação. De você esperamos coisas melhores, frutos de arrependimento, frutos de santidade, frutos de uma pessoa que anda a partir do momento que se arrepende, anda na justiça de Deus, como diz no verso 7, o verso 8. De você, verso 9, mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores, coisas que acompanham o quê? A salvação. O que acompanha a salvação? Santidade, obediência, temor a Deus, uma vida reta, crescendo na fé, que nem diz o começo do verso 6, desenvolvendo a salvação. Vamos ler comigo o verso 10. Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho, do amor que para com seu nome mostrastes, enquanto servistes aos santos e ainda servis. Deus não esquece de nós, pessoal. Nós que estamos andando no temor, na obediência, na santidade, nós que estamos andando numa vida de arrependimento, ainda que pequemos, mas nós vivemos uma vida de arrependimento. O Senhor Deus não esquece de nós. Sabe por quê? Porque o nosso nome está escrito no livro da vida. Ele não esquece de nós, e haverá um dia que seremos recompensados por isso. Verso 11: mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado, para a completa certeza de esperança até o fim. Ou seja, aqueles que estão dentro da igreja, mas cambaleando na fé,
aqueles que estão dentro da igreja, aqueles que fazem parte do grupo dos salvos, mas estão perdendo para o grupo daqueles que vão se perder. O verso 11 diz: mas desejamos de cada um de vós, cada um de vocês, o mesmo cuidado. Qual cuidado? O que o verso 10 diz. O que o verso 10 diz: que mostre frutos de justiça, frutos de arrependimento, frutos de amor a Deus, de serviço a Deus, de servir a Deus. Mas cada um de vós mostre o mesmo cuidado. E ele continua: para completa certeza até o fim. Completa certeza até o fim. Quando que você perde a certeza da salvação? Quando que você perde a certeza da esperança da salvação? Quando você peca. Não é de hoje que nós, aliás, isso mesmo, não é de hoje que nós experimentamos a dúvida em relação à salvação quando pecamos contra quem? Contra Deus. Porque a primeira coisa que acontece quando pecamos é entrar o quê? A dúvida, o medo. Será que eu sou salvo? Será que eu ainda tenho o nome escrito aonde? No livro da vida. E por que pecamos? Porque não vigiamos, ou não vigiamos, porque não tivemos o mesmo cuidado. Então, para que você tenha a completa certeza, a plena certeza da esperança até o fim, não peque, não erre, não faça parte do grupo, ou não se incline para o grupo que vão se perder e não tem mais jeito. Vigie a sua salvação. Verso 12: para que vós não façais o que? Negligentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas. Fica de pé, por favor, pessoal. Para que vós, ou melhor, para que vos não façais negligentes. Essa palavra negligentes é aquela palavra que é usada lá no finalzinho do capítulo 5 para expressar os meninos na fé. Negligente é aquela pessoa morosa, aquela pessoa lerda, aquela pessoa devagar em relação às coisas de quem? De Deus. Lembra que há 2 quartas atrás a gente leu da necessidade de evoluirmos espiritualmente, de sairmos do leite e entrarmos no alimento sólido? Esse é uma das principais características da salvação. O porquê que tem muitas pessoas morosas na igreja, o porquê que tem muitas pessoas ainda como criança, apesar de ter 30 anos na igreja, apesar de ter 20, 10 anos na igreja, tem muitas pessoas que ainda precisam de leite. Por quê? Porque elas ainda estão flertando com o pecado, elas ainda não atentaram para o perigo de cair na apostasia, no afastamento. Por isso que ele diz assim: para que vos não façais negligentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas. E aqui eu encerro. Nós temos que imitar aqueles que perseveram com fé, com confiança, com certeza e com paciência. Com quê? Paciência, porque queira Deus que o Senhor Jesus volte daqui a 100 anos. Há quem pergunte: mas quantas pandemias a gente vai enfrentar? Mas quantas dificuldades a gente vai enfrentar? Não seja negligente. Imite aqueles que com fé, confiança e paciência, longanimidade, herdaram a promessa. Abraão é um exemplo disso, e a gente vai ver
mais para frente, que ele cita exatamente o exemplo de Abraão, que com paciência aguardou confiante o cumprimento da promessa, e a promessa se cumpriu. Qual é a promessa feita para cada um de nós? A promessa da salvação, da volta de Cristo. Nós temos que aguardar de modo confiante e paciente, porque Ele pode voltar amanhã, hoje, amanhã ou daqui a 100 anos, não sabemos. Por isso temos que ter confiança e paciência, sempre vigiando para não cairmos no pecado da apostasia. E eu encerro dizendo que muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Que no meio dos trigos há o quê? Joio. Quem são? Eu não sei. Por isso que o alerta é feito para todos. É momento, pessoal, de nós nos aproximarmos mais de Deus, de nos voltarmos mais para Deus. Amém? Aproveite esses dias para se aproximar de Deus. Com certeza você vai sair desses dias muito mais perto de Deus, muito mais próximo de Deus. Ele vai nos dar o cumprimento de cada promessa. Amém? Graças a Deus. Aí aonde você está, feche bem os seus olhos, por favor, e vamos orar